Fala galera, tudo bem com galera. vocês? Estamos aí em mais um TendaCast. Esses dias nós estávamos meio sumidos, mas voltamos com tudo aí, galera. Isso aí. E hoje nós temos um convidado mais que especial aí, Nosso convidado de hoje é o Vinícius Viola. Vinícius Viola. Fala aí. Caramba. E aí, Viola? Tudo bem, cara? Uma Beleza. honra. Você é um cara 10, cara. Foi um presente pra gente. Aqui a gente tá muito feliz de entrevistar você, cara. Opa, eu que agradeço. Faz tempo que a galera tava Faz pedindo, tempo né? mesmo. Nossa, cara. Isso é legal. Tem que marcar a agenda do Vinícius tá cheia daí. Muitos Viajando, compromissos, né, cara? Viajando Agora muito. eu voltei, agora deu certo. Bom, cara. Vinícius, conta pra gente a primeira coisa, por que Viola, né? Primeiro Vinícius, Viola, Viola, Vinícius. Essa aí já... viola, desde que eu era adolescente, a gente tinha um pessoalzinho que treinava futebol de salão, e aí tinha dois Vinícius, né? O Vinícius Kirchner, né? Então a gente jogava, então tinha dois Vinícius, aí o Gafanha, pra não ficar chamando de Vinícius, dois Vinícius, o Gafanha, Viola! Eu fazia gol, Viola, por causa do Viola do Corinthians. Viola do O Vinícius Christian do Imã, toca bateria? Isso, Meu tio ele. eu sei. Gente boa pra caramba, cara. Cara, o Vinícius joga bola? Não jogava. Ele ia igual lá. o Rafa, ou não? Não, melhor. Melhor. Na época, melhor na Ouvi. época, porque hoje o Rafa Partiu lembra, jogar né? bola. Mas aí como, Hoje o V é a bola. aí como tinha os dois Vinícius, o Vinícius eu nem lembro se ele jogava no gol na época, não sei. Então com certeza era ruim. Não, velho. jogava, até que jogava. Aí o Gafanha, Viola, gol, e aí ficou Viola, pra não ficar dois Vinícius, né? Igualzinho Legal, Viola, né? É igual, né? Entendo. Na época o Corinthians estava destruindo, como sempre, né? É. Viola, aquele gol que o Viola imitou o porco. Mudou um pouco, né? é verdade. Imitou o porco, depois levou 3-0 no outro jogo. Essa parte corta. Mas é por causa do viola do Corinthians. Muita gente acha que é por causa de tocar violão. Mas Eu não sempre é. achei que era por causa do Não, violão, não cara. É verdade. É por causa do viola do Corinthians. E daí pegou, mas você nunca ligou, assim. Não. Pegou desde adolescente. Só que é engraçado assim, porque eu fui o viola até 17 anos. Eu fui embora de Itapeva, né? Quando eu fui embora, ninguém sabia do apelido Viola. E aí deram outro apelido na faculdade. Na faculdade todo mundo tem apelido, então o meu eu cheguei lá, aí o pessoal olhou assim, não tem nada, chama ele Totó. Do nada, assim, Totó. Totó. E aí eu gostei, Tá até legal. porque cada apelido, existe cada apelido que tinha na faculdade, e ficou lá os 5 anos de faculdade, eu fui Lex embora pra Luthor. Prudente, o apelido foi junto, porque aí o pessoal da igreja ficou sabendo do apelido lá, Totó. ficou Totó. Só que aí, depois voltei pra Itapeva e voltou a ser Viola de novo. Olha, a viola é bem melhor, cara. Os dois, tranquilo, sempre... Muda a Ninguém, arte. não. Colocar o Vinícius Totó. Vinícius Totó, é verdade. É imprudente, ilha, de vez em quando converso com o pessoal na internet, é o Totó. Aí, Que legal, tem comentários que assim, comenta uma coisa, ô Totó, e lá embaixo ô Viola. Aí tá chamando quem? Legal, cara. É muito legal. Mas, Vinícius, conte pra nós, como começou sua caminhada cristã, como você conheceu o Senhor, como que foi? Também foi bem na adolescência, assim, Eu sou do grupo de pessoas, né, que fala, não tem o dia especial, né, o novo nascimento, aquele dia que você fala, teve um dia que marcou e eu mudei minha vida a partir daquele dia. Eu morei no sítio até uns 10 anos, né, morei em Braganceiro, Sambra, Itaoca. Olha que legal. Minha mãe, ela é professora, então ela dava aula em zona rural, e aí a gente ia junto, meu pai, minha mãe, meus irmãos, Legal. então eu cresci até 10 anos nessa zona rural. E não ia à igreja até aí nada. Meu pai e minha mãe também não eram evangélicos, não eram crentes na época. Cheguei até a fazer catecismo no Braganceiro, quando eu morei lá. Morava atrás da igreja católica, só tinha igreja católica, né? Cheguei a fazer umas aulas de catecismo lá. Mas aí vim embora para Itapeva com 11 anos. Então, assim, o começo da caminhada foi assim, fui inserido na igreja, né? Minha avó, a mãe do meu pai, era da presbiteriana há muito tempo já, né? Então, quando eu vinha para cá, quando criança, ela me levava nos domingos e tal, mas aí quando eu vim embora que eu comecei a frequentar, né? E assim, fui frequentando e não saí mais. Então, teve esse novo nascimento nessa fase da adolescência Progressivo. e foi progressivo e continua até hoje, né? Mas foi nessa época e assim, a importância que teve para mim, pelo menos, foi a questão da área de música, né, na igreja. Até esses dias eu tive até a oportunidade de conversar com a Zenice, né, sua tia. Uhum. Foi assim, o começo de tudo a gente entrou no coralzinho infantil, eu com meu irmão, né? O Carpa, né? Quem não sabe, o seu irmão do Carpa, meio parecido. Mas a gente entrou no coralzinho, eu com 11 anos, o Carpa com 9, e a gente ficou, nunca mais saímos. Né? Que legal. Foi o começo de tudo. Você é mais velho, Vinícius? Eu sou 2 anos mais velho. É você, o Carpa O e a Carpa e a Vanessa. Vanessa. A Vanessa é 7 anos mais nova que eu daí. Acho que a Uns Vanessa tem- 3. Acho que a Vanessa tem minha idade, acho.
Lembro, né? Cantava no coralzinho também. Depois ela virou cantora. É a única que canta de verdade. Eu com meu irmão. Não, meu irmão canta também. Foi eu só. E a música já entrou na sua vida também? A música Sempre foi gostou? assim. Não tinha acho que na família não lembro de ter alguém assim com música. Então a gente entrou assim, né, também sem esperar nada. Começamos na igreja, coralzinho. E aí, assim, uma pessoa que foi muito benção na minha vida, um dos motivos de eu voltar para Itapeva, né, depois dá para falar isso, mas eu ter a oportunidade de agradecer pessoas assim que fizeram parte da minha história, principalmente com Deus. E uma delas foi hoje pastor Israel, né? Ah, que legal. Na época Israel, Legal. o brother, né? Tive a oportunidade de agradecer ele. Sempre que eu vou lá em cima, né? Fica lembrando da época. Legal. Mas ele, na época, tinha mais algumas pessoas junto com ele, mas ele continuou depois. Ele ressuscitou um grupo chamado Embaixadores de Cristo. Esse grupo ele fez parte, quando ele entrou na igreja, era um grupo de violões, vários violões tocando. Legal. E aí ele ressuscitou, ele deu aula para um monte de adolescente e criança ali na presbiteriana. Isso aí lá por 93, 94, mais ou menos, faz tempo. Mas ele dava aula, assim. Não, ele não era tão mais velho que nós, eu acho. Era coisa de 10 anos a mais, assim. O Lucas, seu cunhado, com a gente. Né? O Lucas deu aula pro Israel. Foi isso mesmo, eu lembrei. O Lucas ensinou Israel e ele ensinou a gente. Mas o Israel, ele ensinou várias pessoas, né, daquela época. E a gente fez várias apresentações. Eu lembro que a gente ia na frente, a gente nem sabia as notas direito. Era mais o violão dele que saía, né? Então ele tocava de frente pra gente e a gente tocava. Então nisso aí a gente foi... O Vinícius Kirchner fazia parte do grupo, né? Entrou nessa época também e a gente cresceu junto aprendendo. E aí, um tempo depois, o baixista da igreja da presbiteriana, não sei se foi embora, alguma coisa desse tipo. Tinha só um na época. E aí ele falou, viu, você não quer aprender a tocar baixo? Né? Esse aí eu tava com 13 anos. Adolescente, né? Pra mim, tranquilo, vamos embora. Aí ele me ensinou as notinhas lá. Pra quem tá aprendendo violão, tocar baixo, o básico do básico é até rápido. Então eu lembro que ele começou a dar aula pra mim, deu umas aulinhas assim, e no outro domingo já tocando na presbiteriana lotada, domingo à noite. Nossa, legal. Então assim, como adolescente não liga muito, sem muito medo, pra mim foi tranquilo. Mas é o que, assim, fez com que eu entrasse e ficasse, a música, né? Mas hoje você toca Na igreja. bastante instrumentos, né? Eu toco assim, o básico de vários, até por causa da necessidade do tempo de caminhada. Assim, acho que a maioria dos instrumentos foi desse tipo, assim, o baixista faltou, o que você acha? Vamos lá, pega lá, o basicão e vai. É o Coringa, então, do louvor. É o Coringa. Quais instrumentos você toca tanto? Eu toco Por ordem assim... alfabética? Pra ser sincero, assim, não tem nenhum que eu toco assim, falo, você é instrumentista disso aqui, o violão é o que eu mais tenho, assim, base boa pelo tempo, bastante tempo já, né? Mas aí eu toquei violão, depois fui pro baixo na presbiteriana. Aí na época da adolescência deu na cabeça de entrar na lira itapevense, né? Nossa, tava dando aula na lira, eu e o Ganso, meu amigo, né? A gente entrou na lira, e aí eu lembro que tava distribuindo instrumento lá, distribuíram um clarinete pro Ganso e o sax pra mim. Né? O Ganso chegou a tocar clarinete na igreja. Isso aí inédito, né? Mas aí o sax não deu tempo, porque foi perto da época que eu tava para ir embora. Mas deu tempo assim de eu ficar alguns meses com ele, e aí fui pesquisando e aprendi a tocar o básico. E aí eu comecei a tocar na presbiteriana lá o sax também na época. Que legal. Né? Então daí do sax, nos adolescentes, como não tinha baterista, aí eu fui pegando o barulho da bateria, né? Rapaz, E o teclado foi mais recente, foi agora há pouco tempo. Aí quando eu vim pra cá, até o Du falou, vou tentar deixar ser mais um violão. Qual instrumento? Eu falei, não, o meu mais violão. Mas aí acabou ficando mais violão, teclado e... que legal. O teclado tem que desenvolver mais. Mas esses aí. Principal violão. Os outros Daí você ficou na presbiteriana até quantos anos, Anísio? Eu fiquei até 17 anos quando fui embora de Itapeva, né? Na época, assim, pra gente, teve um grupo de adolescentes muito forte que surgiu na época. Então a gente começou com 12 anos e foi até... Quando eu fui embora com 17 anos, a gente passou da idade e não queria sair, porque é a mesma turma, né? Tava tudo enturmado. A mocidade também, a mocidade grande, inclusive o seu pai, acho que era o conselheiro da mocidade, né? E a gente tava nos adolescentes. Então eu lembro que até retiro, sempre que tinha retiro nos feriados, assim, era um retiro grande dos jovens e um grande dos adolescentes. Olha que legal. 50, 60 adolescentes. Muita gente se converteu naquela época, assim, na adolescência, né? Então eu fiquei na central todo esse tempo, né? Nos adolescentes e também fazendo parte já do louvor. Né? Na época eu nem tinha muita noção do que estava acontecendo, mas foi aquela época do despertar do louvor no Brasil. E assim, hoje eu olhando, eu falo assim, a oportunidade que eu tive de participar desse movimento.
Itapeva, ele teve assim, uma certa importância. Até, eu acho que o Du falou isso. Itapeva teve algumas igrejas que participaram, assim, bem perto do que estava acontecendo em São Paulo, depois Belo Horizonte, né? Itapeva estava, assim, algumas igrejas já andando nesse mover. O Du, inclusive, ele falava, quando eu comecei a ver esse mover de louvor, foi o pessoal daqui de Itapeva levar lá para São Roque, né? Que ele é de lá. Legal. Então, algumas pessoas da época, a Eliana, né, o Josmar, algumas pessoas que tocavam lá, depois o Marcelo, né, passou aqui. Mas eles começaram já a trazer essa forma de louvor, a música na igreja, né, de uma forma diferente, com ministração. Então, foi a oportunidade de... Enquanto lá em São Paulo estava com a Ademar de Campos, Azaf Borba, né, lá no Sul, esse pessoal tudo a renascer já, né, começando a bombar lá em São Paulo. Aqui em Itapeva também começou esse mover de louvor, adoração diferenciada. E aí eu tava no meio tocando lá, só tocando. Na época eu não tinha noção de nada. Que massa. E como foi pra você daí ir embora? Aí não foi dolorido assim, porque tá tudo com a galera? Foi. Eu mudei de cidade 3 vezes, e essa foi a primeira. Então, a primeira que eu mudei, não, assim, pra ser sincero, não teve essa questão assim de Deus, qual a direção e tal. Não tinha, como eu falei, não tinha muita noção. Eu tinha a certeza de que eu estava no lugar certo, nunca saí dali da igreja, mas eu não tinha ainda a convicção do que Deus fala, buscar a direção de Deus. Simplesmente estava no Minas lá estudando, aí um dia apareceu um louco lá fazendo uma propaganda, faculdade e tal, vestibular, nem sabia o que era isso. Aí falei para minha mãe, né, tal, faz lá, inscreve no vestibular. Estava terminando o 4º ano de eletrotécnica, já estava até pensando em fazer estágio, trabalhar já. Aí faz lá, estudei um tempo vestibular. E aí fiz a inscrição pro vestibular, tinha lá Bauru, Guaratinguetá e Ilha Solteira. Eu falei, vou pra praia, Ilha Solteira. Eu confundi com Ilha Comprida. Ilha Solteira é lá na divisa do Mato Grosso do Sul. Nossa. E aí eu passei no vestibular. E Ilha Solteira não tem praia? Tem? Não, é divisa do Mato Grosso do Sul. Dá 700 e poucos quilômetros da praia. Meu Deus do céu, que pior. E aí eu não, na verdade, assim, eu não passei direto no vestibular, eu fiquei na lista de espera. Na época, como os vestibulares mais concorridos, a Unicamp, USP e Unesp, o pessoal que passou na Unesp eram os mesmos que passavam na USP, Unicamp, então eles preferiam ficar para cá. E aí tinha que fazer matrícula. Eu com meu pai, vamos embora, vamos tentar, né? Tinha que ir lá para demonstrar interesse, sem saber se ia passar ou não. Nossa. A gente foi de carro lá, acho que 8, 9 horas de carro para Ilha Solteira. Caraca. E aí eu fui embora, passei no vestibular com 18 anos. Naquela época tudo é festa, eu vou embora, minha mãe chorando, e medo, como vai fazer, nunca saiu de casa e tal. Na hora que cheguei lá, alojamentão, morei no alojamento da faculdade, parecia um presídio, assim, aquele corredorzão assim, mas é festa, o campo no fundo, caiu onde queria, jogava todo dia à tarde, futebolzinho à tarde, mas foi assim, a parte mais difícil foi deixar a família, né, e deixar a igreja, porque estava muito inserido naquilo ali. Grudado. Então foi uma primeira experiência de saída, mas acho que foi a menos dolorosa pelo lugar, mas a mais impactante por ter deixado a família. Depois dessa época eu nunca mais voltei para casa da minha mãe e do meu pai, então foi uma despedida mesmo. Sim. E como é que foi a chegada na faculdade lá? O início. Faculdade de cara já é apelido, né? É o Totó. Mas aí eu lembro assim, tudo Deus prepara tudo e começa a olhar, em cada momento você vê a mão de Deus agindo. E quando a gente chegou eu com meu pai e minha mãe, colchão atrás, né? Essa foi a segunda vez que a gente foi. A primeira fui pra matrícula, e aí acho que um ou 2 meses depois já fui embora lá pra ficar sem saber onde ia ficar, nada. Aí levei meu colchão atrás, porta-malas, as malas, né? E aí a gente chegou na frente da faculdade lá, minha mãe e meu pai, e agora? O que vai fazer? Tá? Aí apareceu um cara, rapaz, tinha cara de louco mesmo, assim, né? Eu perdi contato com ele, mas eu sei que ele estava no 4º ano da faculdade já. Aí ele chegou assim, e aí, tá perdido aí? Eu falei, a gente tá chegando, procurando. Você vai morar onde? Eu falei, não sei. Ele falou, então você vai morar comigo, lá no alojamento. Olha só. Era o Smurf, morei com o Smurf. Beleza. O Smurf por 1 ano e pouco, enquanto ele estava na faculdade lá. Mas aí já me inseriu lá no alojamento. Que né? legal. E assim, para mim, 2 coisas que marcaram assim, nessa mudança e que foi o principal. A época de faculdade, naquela época não era igual hoje essa questão de guerra ideológica. Apesar de ser uma guerra muito grande na questão de se manter cristão na faculdade por causa dos atrativos, né? Na época, o que era muito mais era a questão de festa todo dia. Pra vocês terem uma ideia, eu estudava com a turma jogando truco na porta do quarto e aquelas caixas de cerveja passando de um lado pro outro. Tinha que acostumar. Alojamento.
Desse jeito, no alojamento, na faculdade. Era assim, todo dia. Então, assim, era muito fácil de você se perder, né? Mas, por outro lado, não tinha tanta essa pressão ideológica que é hoje. Mas, assim, o que marcou quando eu cheguei, e aí até que é engraçado, né? Que eu até falei um dia, mas eu tava na fila isso não na matrícula, já quando eu cheguei para se cadastrar lá, passar os dados. E aí tinha um pessoalzinho lá, eu percebi que era crente de longe já, né? Já fiquei contente, né? Quando você vê assim, você tá saindo da sua cidade, não sabe o que vai acontecer. Nossa, aí o pessoal lá com os folhetos e tal, e aí depois eu vim saber que era o pessoal da ABU, né? Estudantes de Cristo. E aí chegou um cara pra mim, conversando, nunca tinha me visto, né? E aí, você é da onde e tal? Eu fui falando, falei que era crente e tal. Ele falou, é ruim eu falar isso, mas eu sou Satanás. Eu sou Satanás. O apelido dele até esses dias eu tive a oportunidade também de agradecer o Satanás pela internet. Né, o nome dele é Arivaldo. Um cara, ele era presbiteriano também, e ele era o líder daquele ano dos Estudantes de Cristo. Eles faziam um movimento de impacto na matrícula, né, para fazer evangelismo e para já enturmar o pessoal que era crente, sabendo que muita gente se perdia. Esse tempo de faculdade foi um tempo que muita gente... E eu vi muita gente se perdendo, né, infelizmente. Até amigos meus, mas até dentro da faculdade, depois eu ficava sabendo, essa pessoa aqui veio para cá, mas não quis mais saber. Mas ele parou naquela fila e falou assim para mim, saiba que você não veio aqui para Ilha Solteira para estudar, somente, né? Claro que eu fui para lá para estudar. Ele falou, mas você veio aqui e o estudo é só um disfarce para que Deus cumpra o propósito na sua vida, de tudo que vai acontecer na sua vida. Nossa, nunca mais esqueci daquilo. Um corte bom, Satanás falou comigo. Satanás falou comigo. Já coloca aí, Luiz. Mas assim, e aí até quando eu estava conversando com ele esses dias atrás, ele falou, sinceramente eu não lembro disso, mas isso aí marcou minha vida, sério. Legal, ele é goiano, ele está lá em Goiás, né, formou em engenharia civil. Mas isso aí marcou, para mim mudou minha forma de pensar lá em Ilha Solteira. Que legal. Eu nem tive muito contato com ele mais, depois ele se formou, foi só o primeiro ano, né? Aí depois até eu entrei no lugar dele, nesse grupo lá, fiquei na BU até o final do E foi curso. tranquilo na faculdade para se manter firme assim, Vinícius? Qual foram os maiores desafios que você passou? Momento assim? marcante. Você para mim aconselharia a foi, galera? porque até essas duas coisas. Primeiro, essa palavra que eu recebi, e a BU junto ali, né, na faculdade. E o segundo foi a igreja. Eu já tinha essa mentalidade de que eu tinha que estar na igreja. Então, a primeira coisa, as 3 vezes que eu mudei de cidade, sempre a primeira coisa é procurar um lugar para estar. Que legal. E aí eu saí procurando. Como eu era presbiteriano, saí procurando a presbiteriana lá, né? Saí andando nas ruas. Eu sempre fazia assim quando eu mudava de cidade. Ia andando na cidade inteira. Não tinha internet ainda na época, né? Sim. Tava começando. Mas aí eu não achei a presbiteriana e achei uma igreja batista perto, né? E aí, logo na primeira semana, já fui no culto lá. Quando eu cheguei, o pessoal lá eles tinham essa cultura. Como tinha a cidade tem 22 mil habitantes e cerca de 4 mil universitários. Entendi. Então a igreja já tinha cultura todo começo de ano, chegava alguns universitários meio perdidos e eles abraçavam mesmo. Que legal. No primeiro ano, eu não fiquei nem um domingo sem almoçar, assim, que eu não almoçasse na casa de alguém. Olha que legal. E a domingo, a escola dominical acabava, se ninguém me chamava, eu ficava igual o Chaves, né, frente da igreja, assim, esperando, né? Aí passava, você não vai almoçar em lugar nenhum? Então vamos lá em casa. Musiquinha. Mas isso segurou, então foi tranquilo por causa disso. Fui inserido já e, assim, meus amigos aí passaram a ser os amigos da igreja. Legal. Que legal, isso é importante. Por um lado, eu não tive tanta amizade firme na faculdade, na minha turma, por exemplo. Não criou muito laço. Mas, assim, foi o que me ajudou a manter. E como foi mudar a presbiteriana para Batista? A Batista, a presbiteriana, acho que a Batista era tradicional também lá? Não, lá não era. A Batista, assim como a Batista até é uma característica até mais interessante. A presbiteriana, como ela está debaixo do concílio e é muito igual, né? Alguns lugares é um pouquinho diferente, louvor, né? É mais tradicional, pouca coisa. Mas a Batista, como é um sistema de governo quase que individual, ela tem a convenção, mas é um sistema de governo que cada uma pode implantar algumas coisas. Tem cidade que é tradicional ao extremo. Lá não, lá já era bem diferente, né? Essa questão de uma igreja carismática. Então foi um certo choque até para mim. Foi a primeira vez assim, que já tive a primeira mudança, né? Entrei assim na vez que igreja o batista. foi sem blusa na igreja. Primeira vez foi sem blusa na igreja. Sem blusa. É o calor. Mas eu cheguei, e aí quando eu cheguei lá na Batista, vigília, o pessoal falando em línguas e tal, para mim, assim, um primeiro choque, né? Deus foi jogando na água devagarzinho, assim, igual sapo fervendo. Mas aí eu acostumei, só que Igreja Batista, e isso acontece muito, acho que talvez até pelo sistema de governo. A Batista ela da convenção, é um sistema que é tipo uma democracia, depende das atitudes, daquilo que tem que escolher. É uma sessão, aí votação, coloca votação, microfone lá na frente, as pessoas vão.
Eu nem sabia direito, né? Eu tava chegando, pra mim tava só na festa. Conheci a Sabrina era da Batista, lá, conheci ela lá, né? Que legal, Ah, você conheceu cara. ela Conheci a em Sabrina Ilha Solteira, Solteira. ela é de lá, né? É a cidade dela. Legal. Aí, no final do ano, o pessoal meio brigando, tava nem sabendo o que estava acontecendo. Daí, do nada, fiquei sabendo, não, dividiu a igreja, metade saiu, metade ficou. Caramba, você não me... Perdido. Eu no meio. Só aquele meme eu era amigo de todo mundo, porque eu almoçava na casa de uma semana, na casa do outro na outra. Eu só pra onde a Sabrina foi? Não, mas Pessoa- e o pior que assim, aí os pais da Sabrina com ela ficaram mais um tempinho e eu acabei saindo com alguns amigos meus para uma comunidade lá. Foi a segunda mudança minha, assim. No meu segundo ano de faculdade, já eu mudei para uma igreja chamada Fonte da Vida. Né? É o pessoal lá de Goiânia, que na época era do Coinonia, era Alda Célia, Cleber Lucas, hoje é Apóstolo César, eu acho. Né? Então eu fiquei nessa igreja, e essa igreja é uma igreja assim, totalmente de jovem. O pastor lá, ele era muito evangelista, então... E muito da hora, assim, que ele evangelizava e tinha muito cara... Os top que jogavam bola na cidade era da igreja dele. Eles ganhavam tudo, era campeão de tudo na cidade. Que legal. Então eu caí de lá e assim, essa segunda mudança, e foi o que me segurou também o resto da faculdade lá. Para mim, assim, pelo menos, cada igreja que eu passei, Deus me ensinou uma coisa. Na Batista, assim, eu aprendi muito esse acolhimento. O pessoal ter me acolhido do jeito que acolheu, eu nunca mais esqueci aquilo lá. E aí, quando eu entrei nessa Fonte da Vida, é a questão de mover de louvor. Mas talvez até por essa origem deles, de ter vindo lá de Goiânia. Eu toquei, assim, com muita gente boa, já de tocar mesmo, de ministério, assim, que tem mover de Deus. Mas naquela época, naquela igreja, era um negócio diferente. Sabe, quando começava o louvor, assim, eles chegavam antes já, eles não ensaiavam, eles faziam uma roda e ia adorando. Que legal. E para aquela época, ano 2000, 2001, para mim, aquilo lá, eu falei, é isso aqui que eu quero, presença de Deus. E aí, nessa época, eu comecei a ter consciência, assim, de não mais, né, tá levando, tá na igreja só. Eu já comecei a ter essa consciência de presença de Deus, de que tinha algo mais e que tinha que buscar. Apesar de ser uma igreja, assim, igreja apostólica, né, algumas coisas, aí com o tempo eu fui vendo, não é bem isso que eu quero, tal, mas na questão, assim, de louvor, adoração, marcou a minha história. Que demais isso. Aí fiquei mais 4 anos lá, né? Aí já tava namorando com a Sabrina foi pra lá também. A Sabrina cantou lá na época. Ela cantava lá. Nossa, a Sabrina canta? Canta. Nossa, tem que gravar louvor, então. Escondeu. Inclusive foi nessas aí, que daí de instrumento, né? Que eu falo sempre tapa buraco. Aí teve uma época que tinha o culto da sexta de libertação lá. O pessoal, você é universitário, só tem o seu. O pessoal que ministra, tá trabalhando, vem aí. Aí até ministrava lá no... Tinha umas quatro pessoas lá. Imagina, só não viu a primeira nota, só os caras caindo. Era eu e a Sabrina, eu ministrando. Aí tinha os que saíram, não sei se é por causa de eu cantar, né? Mas E da como hora. você conheceu a Sabrina, Vinícius? A Sabrina, eu tava... Você conheceu na igreja? Mas na daí igreja. Como que... Troca de olhares. Então, eu cheguei, né, universitário. Quando chegava lá, como era universitário, as moças da igreja tudo já ficavam de olho. Podia ser até feio. Eu fui aí, a hora que eu comecei lá, as meninas... Douglas, fica a dica. Dodô, vai pra faculdade, vai meu fazer irmão. faculdade. Vai morar na cidade universitária. Faculdade, Aí tinha pouco rapaz na igreja, um monte de moça. Igreja grande até, a igreja batista lá. Aí fiquei... comecei a tocar, né? Cheguei logo, acho que um mês já tava tocando baixo lá no louvor. Eu lembro, né? Tinha um topete? Não, é careca, né? Porque passou no meu celular. Só que na época é careca de raspar. Raspar. O Gafanha segurou eu aqui e raspou minha cabeça. Mas aí eu cheguei lá tocando no louvor. Até na época eu não podia tocar, só quem era membro podia tocar, né? E eu era presbiteriano, tinha sido batizado por imersão na época. E aí o pastor criou um cargo lá de membro de honra para poder tocar no louvor. Que legal. Fez uma medida provisória lá e assinou uma MP, deu beota, né? Mas eu toquei. Brasileiro, na minha festa, né? Que legal. Aí, só sei que aí um dia eu tocando lá, eu via aquela mocinha lá de aparelho entrando na igreja lá, na hora, já apaixonei já, né? Aí, Era com queijão, tempo... então. Era queijão igual rápido, então. Foi. Aí, começou a solar, assim, ficou de joelho. Aí, com um tempo depois, fiquei sabendo, a prima dela contou pra nós no retiro que a gente tava, que ela também tava meio de olho em mim, né? Aí eu falei, agora mesmo. Agora já era. era. Legal. Só que eu era muito tímido demais, né? Até sou ainda, mas questão de namoro, então pior ainda. Só que aí teve um empurrão, teve uma moça lá que veio e fiquei sabendo também que ela tava meio de olho em mim, né? As duas, né? Falei, tô podendo aí. Só que eu tava fugindo daí. Dividiu a igreja. Só que aí chegaram a falar pra mim, viu? Ela falou que sonhou que você vai casar com ela. Nossa. Daí eu falei, Senhor, amarelo hoje. Eu fui correndo pra casa da Sabrina, falei, quem tinha sonhado era outra. É outra.
Aí eu tomei Meu coragem, Deus. falei com a Sabrina. Verdade, você vai Falei, daí a gente Esse coisa de orou um sonho. tempo, né? Até um negócio diferente, porque aqui a gente não tinha visto isso, e na época lá tinha essa cultura, né, de corte, de orar, né? Aí eu pedi ela em oração, né? Na verdade, pedi em namoro, achei que tava namorando. Aí eu digo que achei que tava começando a namorar, fui pra dar beijo nela, ela virou, que isso? Tá louco? Eu falei, o que é? Eu falei, não, nós estamos orando. Ah, tá. Não avisa, né? Como que eu vou adivinhar? Imagina fora. Não, e tem, pior ainda. Aí a gente ela aceitou num dia. No outro dia eu cheguei na casa dela, terminou comigo. Nossa, com um dia. Recorde. Recorde. Aí eu fui chorando embora. Lá é cidade plana, a gente andava só de bicicleta, né? Aí eu fui de bicicleta. Aquelas cenas, né? Aquela cena. Aquela música, ela chorando. Andando assim, fazendo círculo na rua. Parei lá na Igreja Batista, lá fui lá e fiquei lá chorando. Lá. Aí no outro dia cheguei na casa dela, ela falou, viu, perdão, não sei o quê. Eu conversei melhor com meu pai aqui. Eu não sei o que eu quero direito, então vamos orar aí mais um tempo, né? Aí eu agradeço meu sogro hoje, né? Que senão eu tava solteiro ainda. Então, outra dica aí pro Douglas, né? Ganha o sogro também. Só tome a sua cruz e siga o negócio. Mas foi aí, a gente orou, né? Namorou por 5 anos. Logo que eu formei, fui embora pro Prudente, trabalhei um tempo, aí a gente casou, ela foi embora pra lá. Que legal. Ah, que legal. Prudente é perto lá? Não. 200 quilômetros. Ah, que não é tão longe. E aí a ida para Prudente foi a terceira mudança, né? Aí nessa época eu já estava assim, mais com essa consciência de Deus, de buscar o que Deus queria. E aí tava no final já, eu não queria ir embora, tava muito da hora aquele movimento de jovens, o louvor, o pessoal tava para gravar CD na época, tanto que gravaram depois que fui embora. Eu tocava sax nessa época lá. E aí no final do curso eu fiquei em dúvida se eu continuava lá fazendo mestrado ou se eu ia procurar emprego, trabalhar. A minha vontade era continuar fazendo mestrado, porque a Sabrina estava lá, aí se eu conseguisse bolsa, casava, ficava lá, meus amigos tudo lá, e o pessoal lá, não, você tem que ficar e tal. Mas aí a Sabrina era universitária também? Sabrina não, ela trabalhava lá, estava trabalhando já nessa época. Ah, entendi. Ela fez faculdade depois em Prudente. Mas aí uma vigília com os jovens, tinha vigília toda sexta-feira com os jovens lá. Que legal. E aí numa das sextas eu falei, Deus, hoje eu quero que o Senhor fale comigo de qualquer jeito, eu quero saber se o Senhor quer que eu fique aqui ou que eu vá embora. E aí foi assim uma das vezes que eu mais percebi Deus assim mostrando em visão, assim, uma visão não física, né, mas uma visão espiritual assim. Na minha mente, enquanto eu orava, Deus mostrou assim todos os jovens da igreja com roupa, farda de soldado. E eles assim lutando como se fosse fazendo a obra ali na cidade, né, evangelizando e tal. E aí eu forcei para me colocar na roupa para eu estar junto, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Caramba, eu tentava imaginar um bloqueio assim, eu não estava junto. Nossa, E aí Deus falou assim, ó, seu tempo aqui cumpriu. Chegou a hora, vai embora. Então eu tive paz, assim, certeza. E era para procurar um emprego, não era para continuar naquele mestrado. E aí decidi ir embora. Né? Nossa, chorei muito. Né? Teve uma despedida, o pessoal fez uma despedida gigante. Tem umas fotos até hoje, o olhão vermelho, assim. Tem um monte de amigo até hoje lá. Legal. Eles espalharam, né? Um monte de cidade por aí. Mas aí acabou o tempo ele é solteiro. Eu fui para Prudente daí. Já com emprego já daí? Ou não? Na verdade, sim, acabou o curso em dezembro, né? 2003. Eu voltei para Itapeva, porque não tinha emprego ainda. Até nessa época, inclusive, que aí eu vim na Maranata um tempinho aqui. Eu até participei de um retiro que foi lá no Júlio César na época. Eu cheguei até a tocar sax numa virada, acho que foi nesse ano, quando eu vim embora, daí vim em dezembro, toquei numa virada que era o templo aqui ainda, mas era menor, né? Olha que legal. Que legal. Até quando, assim, antes de ir embora, né, voltando um pouquinho, aos 17 anos lá, quando eu tava para ir embora para Ilha Solteira, como eu tocava violão, eu acompanhava os pastores nas congregações, né? Taquarivaí, tocava violão lá na... Era até na Betel, quando era numa descida, isso faz muito tempo já, aí você ia com Israel. Mas aí quando tava na Maranata aqui, o pessoal chamou também para tocar violão, quando era ali na casinha. E o Samuelzão passava na minha casa toda semana, né? Eu não tinha carta ainda, eu tinha 16, 17 anos. E aí eu, no começo, com uns 42, lá, Samuel tava nessa época... Com 50, né? Não, tinha 38. 38. Samuel novão, tinha 20 e poucos anos. Solteiro ainda. Galano. Mas a gente tocava... terror, a gente tocava ali. Daí quando eu vim nessa época, fiquei um tempinho aqui, né? Fiquei na Maranata, acho que uns 3 meses. E aí já me chamaram, eu consegui esse emprego lá em Presidente Prudente. Fiquei 4 meses aqui em Itapeva. Nossa, com um pouquinho daí. Fiquei mandando currículo, aí já arrumei emprego e fui embora pra lá daí. Ah, que legal. Aí fui trabalhar em Prudente. E nisso, daí que você casou com a Sabrina em Prudente, então? Isso, eu tava noivo. Quando eu formei, aí a gente ficou noivo. Ah, que legal.
Na verdade, assim que eu arrumei emprego, eu fiquei noivo. Foi em abril, eu arrumei emprego. Aí ela veio pra cá, o noivado foi aqui, porque a gente já sabia que ia casar lá. A família não ia ter como ir pra lá, 700 quilômetros, família inteira. Então fizemos noivado aqui. Os pais dela vieram pra cá e fizemos noivado. E aí eu fui embora trabalhar, fiquei sozinho lá 9 meses. Noivamos em abril e casamos em janeiro do ano seguinte. Ah, que legal. Legal. E Prudente, que igreja que você foi lá? Prudente também foi o mesmo caso de Ilha Solteira. Eu cheguei lá e falei, tem que arrumar a igreja. Aí na época a internet já estava começando. Pesquisei lá e Prudente é 200 mil habitantes, né? Então é uma cidade grande, perto do que eu já tinha morado. E assim foi a minha primeira experiência de ter dificuldade de me firmar numa igreja. E até assim, é algo que me marcou sempre. Uma das formas assim, de eu me comportar quando eu vejo alguém chegando numa igreja é pelas experiências que eu passei. Porque tinha muita igreja top. Eu queria ficar assim, igreja top, que eu falo assim, quando você olha humanamente falando, né? Você fala aquela igreja com aquela estrutura, aquele ministério de louvor. Pra mim que tocava assim, eu falava, é aqui que eu quero ficar, né? Mas eu chegava e não conseguia, eu com 24 anos, né, solteiro, não conseguia me enturmar, entrar no meio daquele grupo. Mesmo já tendo tempo de igreja, muito tempo, eu fui em várias e não conseguia me firmar. Acolhimentos. E aí um dia, acho que depois da 10ª, eu cheguei a visitar a Assembleia, visitei Quadrangular, Presbiteriana, Batista. Nossa. E aí eu passando numa igreja, uma das avenidas principais lá, a igreja chamada Comunhão Evangélica. É uma igreja, assim, de uns 200 membros, mais ou menos, 200 pessoas, né? E aí eu entrei num culto de meio de semana, tinha pouquinha gente, o louvor tava com um teclado lá e uma flauta só, né? Naquele dia tava bem ruimzinho, assim, musicalmente, né? Eu falei, não, acho que não é aqui. Mas acabou o culto, o cara que tava na mesa de som, é o Anísio, o cara dele, ele já era casado, bem mais velho, né? Ele veio assim, como é seu nome? Tal, perguntou meu nome e perguntou se eu gostava de jogar bola. Foi só. Daí eu falei, não, eu gosto, eu tô aí, tô procurando uma igreja. Ele falou, eu passo na sua casa amanhã, tal hora, você vai jogar bola com a gente. A gente joga todo sábado. Passou, me pegou. Isso aí fez toda a diferença para mim. Então, às vezes, assim, não é nem uma palavra que você fala, uma pregação tal. Tem momentos que uma ação simples, né? Uma demonstração de interesse, né? Uma demonstração. Que legal isso, cara. E aquilo ali, depois ele até ajudou a cuidar do Matheus, quando o Matheus nasceu, eles cuidaram dele um tempo. Matheus e a Sara nascem em Prudente. O Matheus nasceu em Prudente, o Matheus é prudentino. Aí a gente entrou nessa igreja de comunhão evangélica, fiquei lá 7 anos, né, nessa igreja. Bastante. Enquanto eu trabalhei trabalhando na distribuidora lá da cidade. A Sabrina casou, foi comigo para lá, a gente ficou nessa igreja. E aí o Matheus nasceu lá. E aí a gente veio embora, o Matheus tinha 2 anos e a Sara não tinha nascido ainda. A Sara é Itapevense. A Sara nasce Itapeva daí? Sara é Itapeva. Que legal. Vocês voltam para Itapeva quando? Aí voltei em 2010, né, dezembro de 2010. Faz tempo em Itapeva também. Eu não tinha nenhuma pretensão e nem esperança de voltar para Itapeva, porque a hora que eu trabalho não tem assim muito emprego em Itapeva, quase nada. Parte elétrica, assim, engenharia é muito... se for ver assim, vagas mesmo de trabalho, são pouquíssimas. E aí, na área que eu trabalho específica, ainda que é a subestação, linha de transmissão, menos ainda, nem sabia que tinha. Na verdade, não existia. Quem cuidava daqui ficava lá no litoral. E aí eu estava de férias nessa época, em 2010, e aí um amigo meu me ligou, que estudou comigo na faculdade, e falou, eu trabalho aqui na Electro e tem uma vaga aqui, você não tem interesse? Eu falei, nossa, e agora? Estou lá em Prudente, estou bem lá, só que a única cidade que talvez eu voltaria é para minha cidade, Itapeva. E aí a gente, naquela dúvida, de novo, foi a segunda vez assim, que Deus deu direção. Assim, eu e a Sabrina, a gente conversando um dia, isso a gente lembra claramente, a gente no quarto e de dia, né? Aquele céuzão aberto, Prudente é um lugar muito quente, céuzão azul, a gente conversando, o que será que Deus quer para nós? Será que tem que ir? Não tem? A gente estava começando trabalho com jovens, era pouquinho jovens lá na época e estava começando a animar o pessoal assim. E aí a gente conversando e falando, será que Deus não podia dar um sinal para a gente? Se for para ir embora... Eu só sei que a hora que a gente falou, assim, deu um raio, assim, um raio mesmo, descarga atmosférica, de dia, à tarde, sem nuvem nenhuma. Olha que legal, olha que legal. Na hora. E, assim, pra gente foi um sinal, a gente sentiu paz, falou, não, é isso mesmo, aí dei resposta, no mês seguinte já vim aqui, já entrei. Eu saí num dia de lá da empresa, no outro dia já comecei aqui. Que legal. Caramba, olha que legal. Então, e na mesma área que eu trabalho, exatamente, igual, como se eu estivesse continuando o que eu estava fazendo, só que aqui. Nossa, que legal. Nunca eu esperava. E eu tinha pedido assim um tempo atrás, algumas coisas tinham ficado para mim para trás. Uma das coisas, por exemplo, assim, conviver mais com meu pai e até com meu irmão. Né? Meu irmão, apesar de estar na adolescência junto, quando na adolescência ele foi para a igreja da Vila Aparecida. Ele está lá até hoje, é presbítero lá, né? E eu fiquei na Central.
Então eu não tive muita oportunidade de estar muito junto com meu irmão, e menos ainda com meu pai, né? Meu pai, depois deve passar um pouquinho disso, meu pai na época da adolescência ele teve problema com bebida, muito problema. E aí não tive muito tempo de conversar com ele. E depois eu pedi a Deus, dá a oportunidade de voltar, nem que seja um tempinho para conviver esse tempo com ele. E para agradecer também essas pessoas. Sim, estou tendo muita oportunidade. Tive já várias oportunidades de marcos, assim, de coisas que ficaram, de eu poder chegar assim e honrar. Como foi o pastor Israel, por exemplo. Né? A tia Zenice, esses dias eu tive a oportunidade de falar para ela, aquele coralzinho, talvez na época você não tinha noção do que podia fazer, mas muitas vidas, inclusive a minha, foi abençoado por isso. E são sementes, né, que ficam lançadas na vida da gente. Pequenas coisas. Vai plantando, Apolo planta, Paulo rega e vai indo e vai crescendo. E aí quando você começa a olhar, você vê que muitas pessoas construíram aquilo. Deus usa as pessoas para construir, né? E isso aí foi bênção nesse tempo. Então, e com seu pai, você teve? Então, e daí com meu pai eu tive a oportunidade, porque assim, com meu pai foi assim, ele era, até ia na igreja, na presbiteriana, quando ele era jovem, até com a minha avó. Só que aí, na juventude dele, tiro de guerra, na época, quando entrou, ele fala que o tiro de guerra foi um momento assim que pegou algumas amizades que tiraram mesmo, né? E começou a beber. E aí casou, tudo, só que a bebida foi aumentando, virou uma dependência química, né? Então, quando eu era criança, minha infância inteira, meu pai bebendo. Ele não era violento, assim, nunca bateu a gente, minha mãe, nada. Mas bebia muito, e bebia tanto que ele começou a ficar doente. Então, no começo da minha adolescência, eu com meu irmão estava começando a chegar na igreja, já a gente veio para Itapeva, né, na cidade. E isso foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, a imagem assim, que eu tenho, né? A minha avó, eu tenho certeza que orava muito, minha mãe deve ter pedido muito para Deus, e meu irmão já tinha consciência também, mas eu lembro que com 13 anos, meu pai ele já estava sendo internado, assim, ele era internado por problema no fígado e tal. Estava perto de morrer já. Quando ele ficava internado, ele estava tendo alucinação até. Ele até conta, hoje é engraçado. Ele fugiu do hospital um dia. Ele achou que estava tendo guerra em Itapeva. Ele olhou assim, viu um monte de avião assim, naquele prédio ali. Nossa, imagina. Ali perto do hospital. Aí ele pulou a janela do hospital e fugiu, saiu correndo. Ele falou que via assim, carro, avião indo atrás dele. Ele chegou na casa da minha avó, tomou a chave do carro da minha mãe, entrou no carro e saiu. E o meu tio policial, meu tio saiu atrás dele, foi pegar ele lá na sombra. Nossa! Ia morrer, né? E eu lembro, assim, a imagem clara. Eu nunca tinha orado, assim, dessa forma. Não tinha ainda muita noção, mas eu lembro que eu ajoelhei diante de Deus e falei, Deus, se o Senhor mudar a vida do meu pai, a minha vida é sua, Deus. Não tem outro jeito. E eu lembro que, próximo daqueles dias, assim, até hoje ele é da congregação cristã, né? E a vida dele mudou totalmente. Ele foi, assim, Deus tocou nele de uma forma, ele nunca mais colocou uma gota de bebida. Do nada, assim, parou e isso aí já faz 30 e poucos anos. Olha que legal. Que benção. Mas aquilo ali marcou. Eu lembro até, assim, a cena do meu quarto, ele morava ali perto da Dom Bosco ali, mas isso aí é a maior resposta de Deus pra minha vida, assim. Puxa, que legal. Demais. E como que foi a experiência de ser pai, Vinícius? Ser pai Sabrina. Muda tudo, né? Quando você não tem aquela responsabilidade, você não tem alguém que você gerou, né? Você fala assim, esse aqui é sangue do meu sangue. A hora que tem aquilo ali, a prioridade muda. Para mim, assim, as prioridades mudaram na vida. Que legal. Aí já não é mais eu mesmo, você já não pode pensar em fazer a sua vontade de qualquer jeito, né? Você tinha quantos anos? Tinha 20... Deixa eu ver, foi em 2008, 28 anos, 27 anos. Quase a idade que eu tive a Sara foi com essa idade. 27 anos. E aí a Sara, 3 anos mais nova, com 31, daí eu tive que legal. Que legal isso. A Sara. 3 anos depois. A Sara foi aqui em Itapeva, depois que a gente voltou, né? Então aí a Sara nasceu aqui. A Sabrina teve um aborto espontâneo depois do Matheus. Aqui em Itapeva já, né? Estavam quantos? Não, tava bem no comecinho. Na verdade, não foi nenhum aborto. Como que eles falam? É a gravidez quando não vai pra frente, né? Tinha fecundado o óvulo, mas não desenvolveu. Mas aí mesmo assim para a mulher psicologicamente abala bastante. Então na época ela ficou bem abalada, a gente não estava ainda em nenhuma igreja aqui em Itapeva. E depois, um tempo depois, ele engravidou de novo e aí veio a Sara. Que legal. Que legal. E aqui quando você veio para cá, saiu andando na rua também, procurando igreja? Aqui eu não saí andando porque eu já conhecia. Caçana. Aqui eu já conhecia, mas eu também tive dificuldades também. Você vê, né, mesmo com tanto tempo, por isso que a gente fala assim, a questão de estar envolvido numa igreja, de estar no corpo, para mim, a minha visão faz toda a diferença. E por experiência, não só assim, não é teoria. Sim. Experiência, e eu vivi isso algumas vezes. Quando você muda, você não está inserido no corpo, você enfraquece.
você pode saber o que for de Deus, você pode estar próximo dele, mas se você não estiver no corpo, você vai esfriando, né? E para mim, assim, foi uma experiência muito marcante. Nesse tempo, eu fiquei 1 ano e meio sem igreja, pra você ter uma ideia. Um ano e meio na minha cidade, conhecendo todo mundo. Eu não consegui voltar na presbiteriana de novo, mais pela forma que eu tinha vivido a igreja depois que eu saí. Então, assim, a gratidão que eu tenho na presbiteriana é imensa pela forma que ela me deu base bíblica na minha adolescência. Isso eu nunca perdi. Então, onde eu entrava, eu falava, opa, isso aqui não é bem assim, não. Né? Mas não consegui ficar lá, visitei várias igrejas que eu não conhecia, não consegui ficar. E aí a gente acabou se acostumando a não estar inserido num corpo. E isso foi muito ruim para mim. Foi a pior fase que eu tive na minha vida com Deus. Apesar de a gente não ter aquela... Né, como a gente fala, não caiu no mundo, né? Sim. Mas estava longe do corpo. Então, o pior momento, mas que para mim foi muito bom, né, foi um momento em que eu estava no meu quarto, num domingo à noite, e aí eu escutei a música do Fantástico. Eu falei, eu tô no domingo à noite na minha casa e tá tudo normal. Nossa. O que tá acontecendo? Eu lembro que eu tava deitado no quarto, assim, olhando pro teto, e aí naquela hora, assim, eu falei, Deus, eu não acredito em você, eu não acredito que você existe, Deus. Só que eu falando para ele, era um grito de socorro, eu tava falando, Deus, eu preciso do Senhor, desesperadamente. Nossa, e aí a gente voltou a procurar, e aí alguns dias depois a gente achou a Vive ali, eu não conhecia, era uma igreja nova, né, quando eu fui embora não tinha, e o pessoal na época recebeu muito bem também, então a gente se sentiu acolhido e ficamos ali 7 anos. Isso que você fala, repete muito o que a gente estava falando ontem na sala de oração, né? Que às vezes você não tá frio, não tá no pecado. Mas você não tá amando o Senhor todo o coração. Porque sem estar na igreja não tem como amar o Senhor todo o coração. Você não vai ter inserido. E aí a gente fica morno. E como é fácil... A mornidão engana. A mornidão. Principalmente pra quem não tá no corpo. Eu acho assim, a pessoa saiu do corpo, automaticamente vai ficar morno e não sei o quê. E aí quanto é interessante isso, né? Que você precisa desse choque. Cara, eu preciso voltar, eu preciso estar no corpo. E o quanto, você falou uma coisa, a gente fica um tempo sem ir na igreja, o quanto isso é perigoso, porque ele vai camuflando, você vai sendo engolido por isso, e às vezes nem percebe. Vai passar 1 mês, 2, acostuma. É a luta da carne contra o espírito que a gente vê claramente, né? O espírito, você não alimenta o espírito, vai enfraquecendo, e a carne, ela vai sendo alimentada todo dia. Chega uma hora que você está vivendo sua vida, né? E o diabo, ele não, para quem conhece, ele não vai querer apresentar o pecadão, né? É só estar longe de Deus que é o que ele quer. Isso aí, pra mim, nessa época, foi muito ruim. E como foi pra você a transição, assim? Porque a vida inteira você ficou ministrando louvor, adoração. Como foi pra ir pra palavra? A pregação. Legal. Pra mim, assim, até esses dias Deus me fazendo lembrar, assim, porque pregar, eu falava assim, eu comecei a pregar quando eu tinha 29 anos. No mês que eu vim embora de Prudente pra cá, o pastor de lá me pediu pra pregar. Foi a minha primeira pregação, sempre pra igreja, com microfone e tudo. Né? E aí depois eu fui começar a pregar na Vive aqui, quando eu comecei com os jovens ali, né? Então eu já tinha 32 anos ali, né? Eu preguei uma vez lá com 29, depois com 32 eu comecei. Mas Deus mostrando assim, não, você começou a pregar lá naqueles estudos da Aliança Bíblica Universitária, em Presidente, lá em Ilha Solteira, na faculdade. E Deus mostrando assim, falando, tudo que a gente faz Deus, ele tá percebendo aquilo, né? É uma semente que está sendo lançada. Então, o tempo de preparo você pregou esse dia, né, Davi, Davi, ele matou gigante, sim, mas teve os momentos de você estar lá carregando bagagem, teve os momentos de você estar lá com o urso, o momento de estar com o leão. Então, esses momentos de preparação, na verdade, assim, pregar, então eu pregava desde a faculdade, né? Toda quinta-feira, tinha semana que tinha 5 pessoas, tinha semana que tinha 2, tinha semana que tinha 30, mas era uma pregação, era um estudo. Você estava preparando. Estava preparando. E para você, onde você sente que você flui mais, que você gosta mais, louvor ou palavra? Gostar mais, eu me apaixonei assim, por ministrar a palavra. Para mim foi uma paixão assim que A gente vê muita graça de Deus também. Quando eles ministram a palavra, a gente sente muita graça de Deus na sua vida. E para mim, assim, é uma questão assim que muda meu temperamento. É uma luta contra eu mesmo, porque eu sou tímido, eu sou introvertido. Para ministrar, eu luto contra o que eu sou para poder entregar mensagem. Então, sempre é uma luta. E para mim, assim, e interessante, assim, o que eu mais me apaixonei por ministrar a palavra, assim, tem quem prega sabe disso. Tem às vezes que eu preparo a palavra e a palavra sai do jeito que eu preparei. A hora que acaba, eu falo missão cumprida. A hora que eu percebo que não aconteceu nada. E tem dias que eu falo, Deus, que vergonha, o que eu falei, Deus? Aí de repente vem mensagem, olha que benção, eu estava precisando dessa palavra. Exatamente. E aí com o tempo, quando você vai
tendo experiência com Deus, você vai entendendo, né, que não, é nessa hora, é Deus que faz, né? O momento em que... E isso é guerra constante. Tem época que a gente esquece. Pra quem vem da raiz presbiteriana, assim, quer ter o controle ali certinho, daqui a pouco Deus vem e vai do lado, né? Ele falar em controle, eu só lembrar um aspas aqui. Quando eu fui pro Batista, né, que eu falei, o primeiro choque, teve uma vigília lá. E de repente o cara começou a orar por mim lá, começou a amolecer minhas pernas, né? Eu falei, Deus, isso aqui não, isso aqui comigo não. Eu não, comigo não. Eu fui segurando nele, eu fui segurando até na perna. Ele teve que tirar minha mão, assim. Vai logo. Mas palavra, apesar de louvor, assim, eu gosto muito, mas para mim eu sirvo, é um serviço. Eu trato como servindo a Deus naquilo ali. Agora na palavra, meu coração queima, assim, para pregar. Legal. E eu, assim, tem momentos que eu estou preparando a palavra, eu choro igual criança, porque aquilo ali toca no coração quando tá. Então é o que eu gosto. Mandaram aqui, além de ser pregador, como é ser ministro também. Esse aí a gente vai aprendendo lições na vida, né? Então, assim, quando você tá pregando, se você for querer puxar uma música, vê qual tom que tá. Porque fui tentar cantar esses dias aí, Senhor amado. Quase fez igual o Rafa. Foi Mas o Rafa foi pior. O Rafa foi um pouquinho pior. Eu não vi. O Rafa foi terrível. Eu nem queira ver. O Rafa até o Espírito Santo. Isso é transmissão? Meu Deus. Não dá. E agora você está começando o trabalho aqui com os adolescentes, mas a gente sabe que você já trabalhou também. Como que foi esse lado assim? O que você espera para esse tempo agora de trabalhar com os adolescentes? Qual que é a sua visão sobre isso, assim? Que é uma fase bem legal e é uma fase bem importante. Eu me converti na minha adolescência, assim. Eu gosto, você falou uma coisa, eu acho que é uma fase que todo mundo, se você se converte na adolescência, é muito difícil você desviar. Então, e aí, Vinícius, essa experiência que você está tendo? Assim? E comigo também foi exatamente assim, a adolescência, apesar de eu falar assim, eu não tive essa consciência, mas Deus, ele vai formando, ele vai gerando. Né? Eu falo sempre assim, para mim é como se fosse um parto normal, foi acontecendo naturalmente, né? Chegou no tempo e nasci, tudo Deus no controle ali, sendo gerado nessa época. Então, assim, eu sei da importância que é na adolescência pela minha experiência que eu vivi. Mas de cuidar de adolescente, sinceramente, nunca... Quando o pastor Walter veio conversar e falar, estamos orando aí, o que vocês acham? Tal, eu falei, pastor do céu, nunca... eu tô com um filho que tá chegando na adolescência agora, um filho, eu tô tendo que aprender um monte de coisa. E falou, não, mas vamos orar, vai ser bênção. E aí a gente topou, né? E tá sendo assim, tudo novo, tudo. Assim, a gente já trabalhou com jovem, né? Desde que a gente era jovem, a gente sempre andou com os jovens. E aí agora é uma nova fase, porque assim, a cabeça do adolescente, principalmente hoje em dia, né? O bombardeio de informação que eles têm. Nossa. É algo assim... eu converso com o Matheus, meu filho, ele fala umas coisas, eu falo, o que é isso? Não sei. Ô pai, você não sabe se aqui? Não sei. Vai mostrar os programas lá no computador para mim, eu não sei como que funciona, mas é uma experiência nova por isso. Legal. Então, assim, apesar da Bíblia ser a mesma, liderar, ser líder é praticamente a mesma coisa, mas o adolescente é isso que a gente está estudando e tem muita coisa para aprender, né? Mas assim, a gente vê o privilégio que a gente vê é isso, de ver que é praticamente uma página em branco, né? Você está escrevendo ali, pregar assim é legal, é gostoso e a gente precisa se preparar, tem a questão teológica, você tem que ver se não está falando nada fora da Bíblia, você tem que ver a necessidade, você tem que ouvir Deus. Agora, para o adolescente, você está ensinando, então tudo que você fala, a maioria das coisas é novo para eles, você tá formando o caráter deles. Então, se o mundo está falando uma coisa, nós vamos ter a oportunidade de falar o contrário, né? E falar o que é o correto, que é a palavra. Então, a gente está entrando assim nesse tempo, está sendo um tempo de aprendizado por enquanto, muita coisa nova. Segurar os adolescentes, a energia deles não é fácil. Né? Do nada a gente se preparou para uma coisa, daqui a pouco tinha já 50, 60. Que legal. O pessoal que tá ajudando a gente também, para vários, está sendo novo, então está sendo um tempo bem legal. Eu tenho certeza assim, que vai ser um fruto muito grande. E estou muito assim, no coração aquilo que você falou, a questão da corrida do revezamento, né? Do passar o bastão. De eles estarem na mesma caminhada assim, da igreja, dos jovens, para chegar junto, né? E a gente sentia muito esse vácuo, né? Porque tinha as crianças, daí lá os jovens. Não tinha nada dos adolescentes. E, cara, e quanto é duro você deixar, às vezes, alguém nesse vácuo. Porque daí o que a pessoa vai fazendo? E esse vácuo pode se perder, porque a adolescência é um período que às vezes tem muita dificuldade, né? E o quanto isso vai ser importante. Eu creio que vai ser... E interessante que espetacular. Foi uma semana antes. O que trouxe mais paz, assim, pra gente...
topar, né, e perceber que isso era Deus queria para esse tempo, foi que umas 3 semanas antes a gente estava conversando sobre o Mateus, né? O Mateus chegando na adolescência agora, a gente preocupado, a gente ia até perguntar para o pessoal quando que ia voltar, quem que estava, né, cuidando para trazer o Mateus, né? A nossa ideia trazer o Mateus para estar para o trabalho do adolescente. Aí o pastor Walter veio falar. E uma semana antes do pastor conversar, tinha conversado com a Sabrina, Deus tocando no meu coração de a gente ver alguma coisa, um trabalho mais na área de música, né? Ver o pessoal que já toca, para ir formando uma banda com os adolescentes, para formar pro louvor, conversar com o Du e tal. Aí o pastor falou, eu falei, Deus, então se o senhor tá colocando no coração, não tem como fugir. Não tem... Que legal isso. Nossa, legal, não sabia disso. Da hora. E aí foi isso que trouxe paz, né? Quando conversei com a Sabrina, ela falou a mesma coisa, a gente nunca cuidou de adolescente, como que nós vamos fazer, não sabemos, mas se Deus está confirmando... Com certeza. Legal, Viola. Não, vai ser espetacular mesmo. A bagagem, imagina, vai começar a construir um trabalho nas crianças. Aí na adolescência vai intensificar mais ainda. E é uma coisa muito legal. Facilita o nosso trabalho, né, Rafa? Chega no jovem, é prontinho, tá de boa. O Viola tem você falou uma coisa, você tem muito essa base em relação da palavra, e não só pregar, mas pregar realmente é a palavra. Vai construir valores dentro deles, segundo a palavra. Quando a gente tem que pegar eles jovens, cara, Deus tem falado muito isso, de colocar conceitos no coração deles, coisas simples, assim, que talvez a gente começa a ficar muito envolvido no ambiente de igreja, pra gente tem coisa que é normal. Isso. Mas você vai falar com um adolescente, ele não sabe, por exemplo, a gente falou com eles que o Espírito Santo é uma pessoa. A gente viveu a época de ler livros e, sim, nossa, a igreja descobriu isso. Mas eles estão crescendo agora. Talvez, será que eles sabem que é isso? Será o poder da cruz, o mover, os dons, tem muita coisa para passar para eles, então é oportunidade gigante. Isso de falar que o Espírito Santo é uma pessoa é espetacular na adolescência. Quando eu descobri aqui há 14 anos, lendo o livro do Benny Hinn, eu lembro, nossa, foi muito louco, assim, que marcou minha vida. Eu falo que a vida inteira eu falei, nossa, então quer dizer que eu consigo conversar com ele, então foi muito 10. É despertar. Que legal eles têm ânsia por receber, assim, é uma esponja, eles têm sede para pegar, né? Só que aí o que a gente está estudando é essa forma de conseguir a atenção deles, que é a parte humana, a parte psicológica, passar a mensagem, como cuidar, né? Pedagógica, né? E aí a questão espiritual é Deus que faz, a gente tem que, né? Deus tem preparado e colocar eles no meio do que Deus está fazendo. Né? Que legal. E eles contam para nós a maior experiência que teve com Deus aí, uma experiência que teve bem legal aí com Deus. Assim, para mim, experiência pessoal, é uma que eu até já contei algumas pregações, é uma experiência assim, que quando você conta não tem nada de especial, de espetacular, de sobrenatural, mas para mim é um momento, assim, os segundos que eu senti mais perto da presença de Deus, sempre. Legal. Foi num culto de retiro lá em Presidente Prudente, na igreja que eu estava lá, a gente fazia retiro no carnaval todo ano também. E na época lá eu estava de líder de louvor lá, não tinha lá, então eu estava de líder de louvor e ministrava lá. Você já fez tudo na igreja. Rapaz do céu, cara. Aí foi a época assim que eu aprendi a abrir o coração e lançar diante de Deus mesmo, porque eu sou meio serião, bem, né, na minha e tal, para conversar. Mas foi nessa época que Deus quebrou meu coração mesmo, ministrando louvor. Foi na época que eu chorava, eu parava o louvor, não conseguia cantar mais, né? Mas assim, espontâneo na época. E aí acabou esse retiro, eu lembro que era na época do Toque no Altar, estava no auge. Nossa. E tinha um DVD, aquele DVD que tinha o coral, cantava aquela santo, os 24 anciãos se adoram, os 4 seres viventes. A gente acabou de cantar, aí a gente colocou no telão lá, né? Era um quiosque grandão e continuou tocando essa música no último. Mas e aquele coralzão e cantando, e os 24 anciãos se adoram, os 4 seres viventes. E acabou, e a gente não conseguia parar de adorar. Acabou o culto, mas não acabou, na verdade. Eu sei que eu fui num canto, assim, no meio da grama, e tudo escuro na grama. E eu só abri meu braço e fiquei de pé ali naquele canto. Aquilo ali eu acho que durou poucos minutos, mas para mim foi uma eternidade. Eu senti Deus tão perto, mas nunca mais, eu não sei como explicar, mas nunca mais, depois daquele dia, eu senti daquele jeito, né? Tive outras experiências com Deus, diferentes, mas aquele dia foi Deus mostrando assim, ó, é isso aqui é o comecinho daquilo que você vai viver na eternidade. E aquilo gravou para mim. Não teve uma palavra, Deus não falou nada, eu não senti tocando, eu não enxerguei nada, mas eu com o olho fechado, eu sabia que Deus estava ali. Que legal. Eu sabia, né? Então e aquilo ali mostrou para mim, ó, isso é a presença de Deus, busca. Essa foi a experiência pessoal. Experiência assim,
sobrenatural de cura, para mim, foi com a minha sobrinha. A minha sobrinha tinha 3 anos, a filha da minha irmã, né, Yasmin. E ela teve uma doença muito grave, com 3 anos. Do nada, assim, era uma menina saudável e, de repente, paralisou completamente. Paralisou o corpo inteiro, os olhos, não falava. E ficou internada aqui no hospital. Ela teve uma meningite. Aqui, né, falaram que era uma meningite viral, depois acho que virou encefalite, alguma coisa assim. Eu sei que em poucos dias falaram, não tem o que fazer mais aqui. Eu lembro que eu estava na igreja, minha mãe ligou, falou, viu, vai ter que levar ela para Botucatu, não tem o que fazer. Nossa. Eu saí correndo, eu ia trabalhar no outro dia, liguei pro meu chefe, falei, preciso ir. E eu fui com a minha mãe dirigindo. E enquanto eu estava no meu quarto, eu comecei a chorar. Falei, Deus, Senhor, mais uma vez, vai demonstrar seu poder. Uhum. E eu lembro que naquele dia eu comecei a lembrar de uma música do Baruch, que aquela... Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu. Ele continua sendo Deus. Essa frase marcou para mim naquele dia, porque eu estava pregando, eu pregava sobre fé, eu pregava sobre Deus curar, só que eu não estava vivendo aquilo, então era fácil para mim. E Deus, enquanto eu estava arrumando minha mala, correndo para ir para Botucatu, Deus falou, então agora chegou a hora de você provar, né? Uma coisa é você pregar e ensinar sobre isso, agora você vai ver realmente. E naquela viagem ali, né, a gente foi chorando, eu fui orando atrás do carro da ambulância, né? O pai dela foi junto com ela na ambulância. Foram dias assim muito difíceis. Mas Deus curou, assim, coisas que os médicos falavam, não tem jeito, né? Hoje já tá pulando aí, tá na escola ali, né? Mas é uma cura, assim, sobrenatural que Deus fez na minha família, né? Pra mim, na minha casa. Então, que legal. É uma experiência tremenda pra mim. E a terceira experiência minha é essa que eu contei do meu pai, né? Deus respondendo uma oração que é o maior milagre da minha vida. Nossa, que legal. Demais, cara. Me pergunta aí, Rafa. Tem uma aqui, mas... o Maurício, não é não. Pediram aqui para contar como foi a corrida da São Silvestre. Esse corredor, tudo. São Silvestre. Caraca, cara. Severino, mano. O ano que eu fui pra faculdade, deu uma doida em mim que eu... foi um revelamento que eu tinha que correr São Silvestre, né? Isso é revelação de mim mesmo, né? Deu vontade de correr, eu nunca tinha corrido. Eu sempre joguei futebol, joguei bola, né? Mas deu vontade de correr São Silvestre. Falei, vou correr. E aí eu comecei a treinar. 4 meses antes da corrida. Nunca tinha corrido na vida, comecei a correr. O máximo que eu corri no treino foi 5 km. Falei, vamos lá, né? Mas como eu jogava bola direto, na época, com 20 anos, eu corria muito. Aí só sei que eu fui em 99, corri a São Silvestre. A minha ideia era assim, eu vou correr porque eu quero aparecer na Globo. Eu vou sair ali na frente, eu vou dar uma disparada, vou dar um pique, eu vou aparecer na Globo, dar um tchau. Só que a hora que eu chego lá, é o pelotão lá atrás, né? Pelotão do povão, eu consegui ficar bem na frente no pelotão do povão. Cheguei bem antes, fui entrando no meio do pessoal ali, fiquei na frente. 1 hora parado, assim, né? Nossa. E eu olhei na frente, assim, o pessoal aquecendo. Eu pensei, esse aí deve ser o pessoal de elite. Na verdade, não é semi-elite, né? E aí tem outro pelotão de elite lá na frente. Nossa, então fica bem pra trás. Pô. Muito atrás, né? Mas mesmo assim, eu tava com fé. Eu falei, eu vou sair correndo. A hora que deu largada, eles enganam a gente ainda. Eu não sabia, né? Verde lá no meio. Eles... 10, 9, a hora que tava no 8, mais ou menos, toca a sirene e eles abrem, né? Esperando chegar no 0, pra não dar tempo do pessoal chegar, mesmo atrapalhar os da frente. Mas mesmo assim, saí no pique. Aí saí, passei um pessoal assim, falei, devo estar chegando. A hora que eu cheguei lá na curva, na virada, a hora que eu olhei a descidona lá, o pessoal da elite já tinha virado lá embaixo, 1 quilômetro na frente. Eu não tinha noção, porque assim, a gente correndo rápido é mais lento que o normal deles, né? Eles correm muito. Mas mesmo assim eu fui bem, eu fiz 15 km em 1 hora no primeiro ano. Né? Eu fiquei em posição 3.000 e pouquinho, era 13.000. Então, putz, foi excelente. E daí correu de novo? Corri no ano seguinte, corri de novo. Voltei e fui bicampeão daí. No segundo ano eu fiz 1 hora e pouquinho, foi acho que 5 minutos a mais, né? Mesma posição, mas 3.000 e pouco. Tem as 2 medalhinhas lá ainda. Legal, cara. Falei que eu vou correr ainda de novo, né? Tá? Só começar a treinar de novo. Que legal. Esperar o Matheus começar a treinar. Correr. Junto. Se você for comigo, nós vamos. Quilômetro. Levar a ambulância com o Rafa. E o o pessoal tira sarro, o Pedro e o Mateusão, né? Que o Mateusão tá tocando aí agora também. Que teve uma das palavras que eu mais preguei na vida foi sobre a corrida da fé. E aí eu associava o que eu corria lá, as coisas que eu vi lá. Aí sempre que eu vou pregar, não é a corrida da fé de novo. Você tentou jogar futebol, Vinícius? Não. Não. Porque seu tio jogava, né? Meu tio Carlinho, ele chegou a jogar no São Caetano, na época do auge do São Caetano, lá ele estava na categoria de base, ele estava para subir para São Caetano no ano que o São Caetano foi vice. Aí ele foi para o Guarani.
Nossa. Aí ele foi pro Guarani na base, já chegando no profissional, aí deu uns problemas lá, ele acabou desistindo, veio embora. O Carlinhos Mas jogava muito. Não sabia que ele era. É meu tio, irmão da minha mãe. Muito O meu tio mais velho, o irmão dele mais velho, já jogava muito. Acho que na década de 80, mas ele tem troféu de melhor jogador de Itapeva, ele jogava no Maringá. Que legal. Aí o Luciano, mais novo também, sempre jogou, joga bem também. E o Carlinho foi quase profissional, né? Mas você não quis Aí eu sempre joguei esse futebol de salão, né? Então é sempre futebol de salão desde criança. Cheguei a jogar regionais, em Itapeva, lá por Ilha Solteira, joguei jogos regionais. O Felipe jogou até uma época, né? Aí o Felipe, meu primo, jogou bastante por Itapeva, jogos regionais. Mas o Felipe também não tentou ser jogador? Não. Acho que ele chegou a fazer teste só, não sei se ficou muito tempo, mas pouco tempo. Que massa. Guilherme também jogou um pouco também, né? Guilherme também jogou. Mas aí o meu foi mais futebol de salão mesmo. Até na faculdade tem uma passagem engraçada, assim, que tinha os Inter-Unesp, campeonatos Inter-Unesp, né? As Unesp todo o estado. Eu treinei muito, né? Eu jogava com a 10 da Unesp Ilha Solteira. Era o craque deles lá, né? Só que o pessoal, eu não sabia, pra mim, eu só ia pra competir, né? Tanto que eu fiz atletismo lá, vôlei, basquete, o que tinha jogava, porque a faculdade não era muito grande, Ilha Solteira. Mas o futebol era o principal. Uau. Aí chegou no dia à noite, né? Eu fui lá pro alojamento dormir, o pessoal tudo pra festa. Todos. Ficou só eu na escola sozinha, né? A Sabrina falando, não vai, eu tava namorando com ela. Não vai. Eu falei, não, mas é jogar, a última oportunidade, jogar campeonato. Depois vamos casar ano que vem, igual eu igual o Rafa aí. Cárcere privado. Cárcere privado. Tá louco, mano. Mas aí eu fiquei ali na escola e falei, beleza, né? Eles devem chegar de madrugada e dormir, né? E a gente tinha treinado, preparado, né? Aí no outro dia eu chego no jogo lá, faltando 10 minutos, o juiz, não tem ninguém aí. Nossa. Ninguém, só eu lá pra jogar. Começou a chegar os caras lá, assim, o cara não dormia, a noite inteira acordado. Outros fumaram, os caras fumavam maconha, chegavam pra jogar. Putz. E eu lá treinando pra jogar. Depois tive que dar o braço torcer, né? Falei, Sabrina, você tinha razão, né? Jogamos, levamos uma sacada de Bauru lá, jogar campo ainda. Nossa, campo, os caras. Acho que foi uns 8, 9-0, coisa desse tipo. Assim. Mas nunca mais também. Mas jogar é mais brincadeira, né? Agora já não aguenta mais. O maior título é vice-campeão da Copa Gospel e só. Mandaram aqui também como é cuidar do Peter. Acho que é do Pedro, né? O Pedro, vou contar uma história do Pedro. Cuidar com o Peter. O Pedro, quando eu conheci ele, a gente estava com os jovens lá na Vive e o Pedro era adolescente. O Pedro tinha 12 anos, só que ele já era altão, né? Magrelão é altão. E o Gafanha dava aula pro Pedro, né? O Gafanha vai lembrar disso aí. E aí a gente tava lá nos jovens e o Pedro, ele achava que ele era muito velho pros adolescentes. Ele era grandão, não vou ficar aqui, eu quero ir pros jovens. Né? E o Gafanha, não vai, você é adolescente e tal. E aí teve um dia que o Pedro falou que ia sair da igreja. Falou pra mãe dele, se não deixar eu ir pros jovens, vou sair da igreja. A mãe dele veio conversar com a gente. Aí teve um dia que ele tava chorando. Um dia que ele tava chorando e tal. E tivemos que liberar ele pra sair do adolescente e foi pro jovem. Dessa época aí. Legal, cara. Esse é o Pedro. O Pedro teve a primeira Copa Gospel que ele foi participar, né? Ele teve uma época, acho que não sei se é assim ainda, 16 anos pra cima que podia. E o Pedro ficou esperando alguns anos. Quando fez 16 anos, ele era o goleiro titular, nossa. Né? Ele chegou lá e entrando em campo e tal, e agitando, ele agitadão lá pra jogar. A hora que chega pra assinar lá na mesa, o cara fez inscrição esqueceu de colocar o nome dele. Ele não pôde jogar? Não pôde. Nossa, que dó. Ele não tava, por mais um ano. Pedro vai uma vez aí, é uma lágrima. Uma lágrima. Não pôde jogar. Coitado, só que assim, ainda bem que o cara também que fez inscrição esqueceu o nome dele também. Dele próprio e do Pedro. Faltou os dois. Nossa. Aí foi um outro que não era goleiro, foi pra linha. Foi esse ano que nós estamos bem, tá? Esse ano foram bem? Depois quando o Pedro entrou, foi mal aqui, né? Depois o Pedro nunca mais. Não, depois a gente foi vice também. Aí, e Pedro? A gente foi em quarto nesse ano, o outro foi vice. Mas que legal. Legal, cara. E o que você espera nos próximos dias aí, Vinícius? Que você vê? Como você vê o cenário que a gente tá vivendo? Essa pergunta o cenário é cenário de muita expectativa. Eu espero, assim, se a gente for olhar humanamente, em questão política, vai ser dias, assim, bem difíceis no ano que vem, né? Muita divisão política, conflito dentro da família. A gente viu isso 4 anos atrás, foi muito ruim dentro das famílias, pessoas que não se falaram mais.
elos quebrados, em alguns lugares até dentro da igreja, né? Divisões, né? Mas o que eu vejo assim Deus ele nunca perde o controle das coisas e a gente está chegando no momento de decisão, então tem que acontecer algumas coisas, né, para cumprir aquilo que Deus tem no plano dele, né? Ainda que às vezes a gente olhe e fale, eu acho que tem que acontecer isso, tal pessoa tem que ganhar, eu acho que Deus tem que agir desse jeito, é Deus que está no controle. Então o cumprimento daquilo que Deus tem, o plano dele vai passar por coisas desse tipo, né? E o Brasil, o pessoal ficou, né? É até um sentimento que a gente tem, né? Nacionalismo, de a gente é o principal, né? A gente ora por isso para Deus ter um derramar gigante aqui. O pessoal começa, o Brasil vai ser a solução para o mundo, né? O Brasil, eu oro para que comece aqui, mas que seja um dos países, né? Sim. Para a gente não ficar naquela visão, né? Nós vamos fazer. Transformar tudo. Né? E até a gente às vezes acaba olhando para um lado, achando que vão tomar o poder que vai mudar as coisas, né? Deus não precisa disso para mudar as coisas. Deus muda estando alguém no poder, não estando alguém no poder. Ele vai fazer. Isso, ele vai fazer é isso. Agora, assim, a expectativa que eu tenho é algo assim que eu não sei. Sinceramente, é algo que há muito tempo a gente tem buscado, mas eu acho que a gente não tem noção de como vai ser. É algo que vai vir do céu. Então, se vem do céu, a gente não enxerga. Marcou muito assim a resposta que o Samuel deu. Não sei se você lembra quando vocês fizeram aqueles vídeos sobre o avivamento. Sim. É legal. O que é avivamento? E a gente definindo o que a gente sabia, estudou, espera, né? Ele falou, sinceramente, eu não sei porque eu ainda não vivi. Né? E é isso que a gente está buscando, né? Então, assim, eu tenho um desejo no coração e esperando algo que vai vir, que vai se transformar totalmente a gente. Itapeva, assim, desejo do meu coração é ver Deus movendo nas igrejas de Itapeva. A gente precisa muito atuar em unidade aqui, né? Tem muita gente que às vezes eu conheço e fala, nossa, você é crente também? Nem sabia, trabalho junto, né? A gente viver assim, trazendo o elo de Cristo para onde a gente está, né? Levando Cristo mesmo, que a gente carrega, levando para a cidade. Isso é o desejo do meu coração e é o que eu espero, né? Deus fazendo isso através de nós, Deus movendo, fazendo apesar de nós. Esse aí é o mover dos próximos dias. Legal. Amém. E eu creio que é nessa geração. Eu não vou deixar passar. Eu estou com 41 anos, mas eu quero estar no meio. Pode ser o Caleb no meio, mas eu vou estar junto. É verdade. Não tá tudo. E como é que está sendo Vou falar um pouco do que você está fazendo? Você está estudando agora na Escola Convergência, lá, né? Fazendo aquele curso. Como é que está sendo? Legal, estudando. Para mim, assim, não está sendo tão impactante só porque eu comecei a vir aqui e ver os estudos que você estava passando no ano passado. Para mim, impactou muito quando você começou a passar essa visão de alianças, né? A Bíblia como uma aliança, um livro só, a questão da escatologia, né? Que, assim, eu nunca tive uma visão muito formada sobre escatologia, né? Sinceramente, eu nunca cheguei a estudar a fundo. E para mim, entender, compreender e entrar isso no coração fez muita diferença. Tanto que eu falo para Deus assim, eu estava pregando o evangelho, mas para mim era um evangelho em partes. Não estava pregando um evangelho falso, mas estava faltando alguma coisa ainda. Quando encaixou, e aí, eu vendo o Juscelio um dia falar, para mim aquela palavra da fé, esperança e amor juntou. Né? Legal. Eu pregava a fé que é no que aconteceu. Então, Cristo fez e aquilo ali eu pregava era a minha palavra. Só que eu não estava ainda completando com a esperança, não estava mostrando o que vai ser completado. A aliança não foi fechada, está faltando ainda uma parte da promessa. Então, fechou com essa questão da esperança. E isso gera o amor, isso faz a gente viver no amor. Então, como foi sendo construído isso, e agora eu estou vendo isso a fundo. Então, a Escola Convergência é muito disso, que é um movimento que Deus tem levantado nesses dias, né, em vários lugares. Né, tremendo. É um despertar na palavra assim, de coisas que durante a história foi se perdendo. E acabou virando regra em muitos lugares, né, dogmas, né, e a gente aprendeu daquele jeito e não entrava fundo na palavra para estudar, para ver algumas coisas. Eu, assim, ser sincero, durante a minha caminhada, desde a adolescência, teve muita coisa que eu tive que rever. Né? E isso, para mim, é ótimo, porque eu falo, Deus, quando o Senhor vai revelando o que o Senhor tem, é isso que tem. Se precisar desconstruir tudo que eu tenho, Deus desconstrói de novo, porque tem conceitos que a gente guarda lá dentro e impede Deus de agir, às vezes. Né? Então, para mim, isso foi isso e está sendo isso no Movimento Convergência. São aulas, assim, apesar de não ser presencial, é um curso à distância, mas tem muito conteúdo, muita matéria. E para mim o principal, assim, o legal é que é um curso de teologia que o nome é Doutrina e Devoção. Então é parte doutrina, né? Tanto que tem as matérias assim, tradicionais da teologia sistemática, história da igreja, só que é de uma forma diferente, uma roupagem diferente. E tem as matérias que é sobre devoção.
Então tem vida de oração, Que tem legal. as doutrinas, fala sobre oração, jejum, esqueci a palavra, fugiu a palavra. Meditação, não? Não, tem meditação, que tudo isso diz respeito a isso. É uma matéria que fala sobre Só sobre isso aí, galera. Que legal, cara. disciplinas espirituais, fugiu a palavra. Que legal. Uma matéria fala de disciplinas espirituais. Então, uma aula fala sobre oração, outra aula sobre jejum, outra aula sobre que legal, meditação, cara. outra aula sobre Legal. compartilhar, né? Então, eles se preocupam muito com isso. É formar teologicamente, mas ao mesmo tempo fazer com que você fique perto de Deus. Porque muitos dos problemas... Eu tive muitos amigos, né? Na época que eu era adolescente, teve muitos amigos que foram para o seminário. Foi uma geração assim que saiu, acho que 5 ou 6 pastores, né? Da minha época. E eles falavam, todos eles falavam na faculdade de teologia, eu tive muito amigo que se perdeu dentro da faculdade. Nossa. Inclusive hoje em dia ainda tem algumas faculdades que estão desviando do caminho ao invés de trazer, né, o liberalismo teológico tá tirando. Então eles se preocupam com isso, vamos formar teologicamente, mas vamos formar com caráter cristão, senão Não adianta nada. vai ser a mente, vai ser só Conhecimento que Pregadores em mata, chama, né? conhecimento que mata. É a Isso letra. é legal, cara. É a letra. E isso Da hora, nossa. eu gostei por causa disso. Eu falei, eu tenho que fazer isso aí porque é nisso que preciso. E para você conciliar, Vinícius, assim, todos nós que estamos... Como é para você conciliar trabalho com a parte do ministerial, família, tudo para conciliar isso aí? É complicado na questão do tempo. Eu tive já problemas com isso há alguns anos, no passado, de começar a querer fazer tudo. E isso é um erro nosso, erro meu, né? Porque aí a gente começa a querer fazer na força do braço. E por algum tempo eu acabei até esquecendo, talvez não esquecendo, mas não percebendo. Eu comecei a deixar a minha família de lado, né? Os filhos de lado. Né? No trabalho, pela minha característica, eu consigo me concentrar muito. Então eu consigo ter foco. Então eu entro no trabalho, eu consigo ali exercer minha função. Saio às 5 horas, eu consigo esquecer do trabalho. Né? Mas conciliar família com igreja tem que ter muita sabedoria. Né? Hoje, assim, com mais experiência, algumas coisas eu já vim aprender. Tem que aprender a cada dia ainda. Mas Deus assim, ministrando que o principal ministério é a família, começa em casa. A Bíblia fala, né? Como você vai cuidar do rebanho do Senhor, vai ensinar se você não sabe fazer isso na sua casa. Então, até esse momento de pandemia, Deus fez isso pela igreja, eu acredito, para ensinar algumas coisas para nós, né? Voltar em alguns lugares, de ministrar na casa, de estar presente. Então, isso é algo importante. Então, esse é um dos problemas e é algo que a gente tem que ficar bem atento, né? Mas para mim tem um ponto a mais ainda que é algo que sempre no meu coração queima, que é ficar tentando escutar Deus. Deus até onde eu tenho que ir no meu trabalho, até onde que eu tenho que ir no ministério, se eu tô no trabalho correto, se eu não tô. Isso desde a minha adolescência. Quando eu tinha 15 anos, o pastor Reginaldo, né, seu tio, né, primo, casou com sua prima. O pastor Reginaldo foi assim, para mim na minha vida foi essencial na minha adolescência. É um dessas pessoas que eu agradeci, né? A última vez que a gente foi jogar bola junto lá, eu falei, pastor, Deus usando sua vida mudou a minha vida. Com 15 anos ele me chamou, nunca tinha falado para ninguém. Eu falava quando eu era criança para minha avó, falava, vó, quero ser pastor, quero trabalhar na igreja, quero cuidar. E ele chamou assim e falou, viu, você tem um chamado para sua vida que você vai pregar, você é alguma coisa. Não tem? Legal. Eu falei, quem falou para você? Ele falou, não, eu tô percebendo, Deus me falou. Que legal. Né? E eu falei, não sei, né, pastor, vamos ver se eu vou pro seminário, se eu vou fazer faculdade. E aí, na época, assim, eu acabei, assim, indo fazer faculdade. E aí, com o tempo, assim, eu ficava, e agora? Será que eu estou no lugar certo? Não estou, né? Até esses dias eu conversei com o pastor Walter falou, você tem que estar no lugar que você está fluindo. Não queira fazer na sua força. Então, eu tenho paz, assim, que um dia, sei lá, se eu com a Sabrina, nós vamos para outro lugar, eu tenho no coração desejo, sonho, assim, de ir para outro país, de levar o evangelho a algum lugar. Não sei como, né? Se for isso mesmo... A gente vai, mas nesse tempo é conciliar o trabalho, que não é um trabalho secular, né? Aquilo que eu aprendi com Satanás lá na faculdade, vale hoje ainda, né? Ele falando, isso aqui é um disfarce, você está ali, é algo que tem que cumprir aqui, porque enquanto a gente está nessa terra. Mas nosso principal, a gente está no ministério o tempo inteiro, né? Mas tem isso aí, um dia nós vamos aposentar, talvez,
As nações. E a Sabrina também tem esse viés missionário. Que né? legal. A criançada crescer, nós vamos junto. Nós somos tanto que a gente foi pro DC, né? A gente tá ficando velho e junto com os jovens. Né? Igual o Caleb, né? A gente foi no Descende e só faltou levantar o sapato. Só não levantamos porque aí tava tarde, já a gente saiu, né? Mas saiu de lá meio doido. E aí, vamos pra onde? Vamos, que legal. Vamos fazer espanhol, vamos. Mas assim, foi muito legal, né? Foi espetacular, cara. Nossa, pra mim marcou muito também. Eu não perco esses movimentos, assim, Descende e tal. Aquela vez, os 2 milhões do Campo de Marte, eu tava lá também. Tá gravação nos braços do pai. É coisa que Deus faz na nação, assim. Fala, eu tava lá. Eu tava lá. O Rafa tava nascendo nessa época. Eu tava. Era novo. O Lucas já tinha... Não, o Lucas era ancião na igreja. O Lucas conta, né, que ele se perdeu lá em... O Lucas era o líder do pessoal dos velhos da igreja. Ele é Dominique, né? Era o PH, na pressão era o PH, né? O Lucas era criança. Tem mais alguma pergunta aí, Rafa? Cara, pergunta que eu vou fazer. Não é sobre careca, não. Perguntar se já tem vontade de usar a peruca. Não tive. Não, perguntaram a idade que começou a cair o cabelo, porque o pessoal tá preocupado. É verdade. Preocupado. Tem o pessoal preocupado. Isso eu vou falar. Quantos? É bom. Eu vim pra Itapeva 2010, 30 anos. Eu tinha topetão, normal. Então com 32 anos começou a cair mais ou menos. Sério? Sério. A preocupação Meu pai tem muito cabelo, cara. Certo. Meu pai também tem cabelo. Meu avô era careca. Tá igual. O pessoal fala que é assim, uma geração assim, uma não. Rafa. Mas quem vai ficar, você vai ficar se for pra ser, vai acontecer, não tem que... O Vini, né? Hoje tem implante, o Maurício mandou pra mim aquele spray de cabelo, né? No Guedes. No meu caso já não funciona mais. Esses dias não sei quem mandou num grupo lá do WhatsApp, zoando lá, ô Vini, passa esse aqui. Aí eu não sabia se tava falando pra mim ou pro Vini da minha. Aí eu falei, deixa o Vini, eu não vou falar nada. Eu acho que é ele, eu não tô tão careca. Já assumi já. Não, já assumi já, agora só falta raspar. Não, eu não vou fazer implante, nada não. O Diego tá tentando achar implante lá do ele. Já vai gastar R$1 milhão, tamanho da cabeça. Ele, Alexandre Ribas. Não, tudo a galera quer fazer implante. Remédio, o implante do Alexandre tem que vender a casa. Do Diego tem que vender a casa. Plantação, né? Legal, acho que tem mais alguma. Não, acho que é só isso, só de pergunta também. Não sei se o Vinícius quer comentar mais alguma coisa aí. Não. Acho importante. E eu creio que tem sido um tempo muito bom, né? Sim, cara. Com o Vinícius, a galera que tá chegando aí. Chegou, né, na igreja aí. Faz quanto tempo você tá aqui já? 2? Vai fazer 2 anos. 2 anos já, né? Chegaram pequenos da pandemia. Antes da pandemia. Acharam 2 meses antes? Né? A gente foi no retiro, né? Tinha acabado de chegar, a gente foi no retiro com vocês. 2019. E o retiro já foi... Desde já entrou a pandemia. Isso. Já foi a pandemia. Foi 2019, comecinho em 2019. Não, comecei em 2020. 2020. E eu lembro que quando eu e o Rafa oramos, a gente sempre fala isso, né? Isso aí. Mas a gente tá na sala de oração, uma vez a gente orou. Assim, Deus, porque a gente nunca se preocupou muito com quantidade, né? Não liga muito porque a gente aprendeu muito, o pessoal do Ceifar, né? Foi muito importante quando eles falaram sobre tijolo e pedra. Tijolo é produção em escala, né? Vai embora e tal, tudo igualzinho. Mas o templo de Deus é construído com pedras vivas, né? Isso marcou muito a gente. Então a gente falou, cara, a gente quer pedra, quer homens que vão juntar para edificar o altar do Senhor. Eu lembro que a gente fez uma oração na sala de oração. Assim, cara, que legal. A gente tava só, porque a sala de oração, se for ver no começo, era na salinha lá, eu, o Rafa. 4 anos. Ficava lá e tal, indo só nós, daqui a pouco tocar. Foi legal. Tem dia nós tocando lá, isso aqui, nossa, muito doido. E daí a gente orou, eu lembro que a gente orou, Deus, envie pessoas pontuais para um propósito específico. Foi muito legal, assim, a gente fez essa oração, cara. Passou uma questão de meses, começou a destravar. Aí eu tenho meu pai, quando ele vai naquele, ele sempre conta, né, que ele foi no acampamento lá do Mevan, lá, que era só profético, né? Lá. Os caras falaram, eu falei, caramba, e aí Deus foi trazendo. Então eu creio, assim, muito, nosso Vinícius é um cara que... Sim, cara, foi. Aí pra gente foi assim, demais, porque a gente tava num momento meio difícil, também tava, assim, não tava em nenhuma igreja, né, a gente tinha saído da Vive lá. Como falei, foi um tempo muito bom lá. Eu tive amigos lá que a gente caminhou junto muito tempo, né? Tem amigos até hoje, direto a gente conversa. Mas aí quando a gente chegou aqui, foi assim como eu falei, em cada lugar que eu passei foi algo novo. Então pra gente parecia que a gente conhecia vocês há bastante tempo, pelo que vocês estavam ministrando. Tanto que eu falava com o Du, isso aí que a gente tava conversando.
né? E naquele tempo eu tava ouvindo muito Luiz Hermínio, Juscelio, tava assim, doidando, e é isso aí e tal. E aí, quando entrou e você falando sobre avivamento, a gente algumas vezes pregava sobre avivamento, só que assim, eu não tinha a noção assim, do nível do que estava sendo pregado sobre avivamento hoje no Brasil, porque tem vários focos, hoje é o assunto do momento, e quando a gente chegou, falou, Deus, ajuda a gente a entrar nesse mover aí. E a forma que vocês receberam ainda, a gente ficou até constrangido. O pastor Walter chamando para pregar, quando ele chamou para pregar, o pastor nem foi apresentado direito. Mas aí, e pior que ainda, o primeiro dia que eu fui pregar foi o primeiro dia que foi pandemia ainda, né? Foi. Ele chamou no domingo, na segunda, terça, quarentena geral. Aí ele até mandou, você vai pregar, mas você vai pregar na câmera, tá? Foi no celularzinho ainda. Primeira vez, né? Nossa, cara, aquele dia foi... Mas assim, a forma que recebeu e a gente legal, tá assim com o coração cheio de expectativa e muito feliz pelo que Deus está fazendo, né? Que posso fazer aqui, eu tenho certeza que em outros lugares também, né? Sempre escuto o pessoal falando que Deus ele tem a menor nome que Deus chama para uma igreja é uma cidade, né? Então ele vai fazer nessa cidade, né? Aqui é um dos lugares que ele vai fazer, está começando, Amém. né? Amém. E vai juntar. Que Deus mande mais gente, mande de outra cidade para cá, verdade, né? verdade. Só trabalhar, muito mais gente. Glória a Deus. Legal, cara. Acho que é isso aí, né, Rafa? Quer fazer uma consideração aí? Foi muito legal. Nossa. Gostoso, agradecer mesmo aí por esse bate-papo. Foi bom, foi legal. Uma benção mesmo, nossa, cara. É isso aí, galera. Vocês mandem sugestões pra gente aí, curte, convidados, compartilha. Acho que a gente vai fazer alguns TendaCasts também temáticos, assim, pra discutir alguns temas. Então manda sugestão legal. Também. E é sempre bom aí compartilhar, conhecer um pouco a história de cada um. Saber aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Verdade. Beleza, galera? Até a próxima. Até mais. Até mais.